Oi, pessoal. Vamos lá, né? Mais uma aula de biologia. E o tema de hoje, olha, o sistema reprodutor feminino. Então, olha só, o sistema reprodutor feminino, né? A gente também chama de sistema genital feminino. Ele é formado por órgãos genitais externos e internos. Então, os órgãos e estruturas, né, genitais externas, nós temos aí a vulva, formada aí pelos pequenos e pelos grandes lábios, além do clitóris. Tem também o meato uretral, que é a abertura externa da uretra, e o meato vaginal, que é a abertura externa da vagina. Os pequenos e os grandes lábios, eles são duas dobras de pele que envolvem esse meato uretral, o meato da vagina e o clitóris. As dobras mais internas e mais delicadas, então, elas formam os pequenos lábios. E as mais externas, mais grossas, elas formam os grandes lábios. O clitóris, ele está localizado na extremidade anterior dos pequenos lábios e ele corresponde a um pequeno bulbo de tecido erétil que tem a mesma origem embrionária do pênis. E tem ainda, olha, os órgãos internos, certo? Que são os ovários, né? São 2 ovários. Nós temos o útero aí, a vagina e 2 tubas uterinas que estão todos representados nesses esquemas, ok? Então, agora falando um pouquinho de cada um desses órgãos internos, tá bom? Primeiro, o útero, né? Ele é um órgão cavitário, né? Ele tem uma cavidade interna. E por dentro, né? Ele é revestido pelo endométrio, certo? É uma mucosa de revestimento ricamente vascularizada. E ele também é formado pelo miométrio, que é a camada muscular. No endométrio, que é a camada interna, né, é onde ocorre a nidação. E nidação é a implantação do embrião. Então, ocorreu lá a fecundação, vai ocorrer uma gravidez. Esse embrião ele vai se fixar na parede interna do útero. E esse processo, né, se chama nidação. E também, é claro, né, no endométrio é que ocorre a nutrição desse embrião durante toda a gestação. Caso não ocorra uma gravidez, né, o endométrio descama no final do ciclo menstrual e forma o que a gente chama de fluxo menstrual. O miométrio, ele já é uma camada muscular lisa, bem desenvolvida, e ela se distende ao longo da gestação e se contrai vigorosamente durante o trabalho de parto, promovendo então a expulsão do feto, certo? Uma camada muscular bem desenvolvida aí. Ainda, olha só, tem a vagina, certo? Uma das estruturas internas, né? Ela é um canal onde a abertura externa, que a gente chama lá de meato vaginal, se localiza na vulva, que é a parte externa, ok? E a vagina se estende até o colo do útero. E lá ocorre o quê? A liberação dos espermatozoides durante a ejaculação masculina, mas também é o canal do parto, né? Por onde o bebê vai sair. Ainda dos órgãos internos, ó, os ovários, né? São 2, e eles são as gônadas femininas. Por que gônadas? Porque eles produzem gametas, tá? E claro, femininos. Também são chamados de glândulas endócrinas, certo? Por quê? Porque eles produzem e secretam hormônios. E olha os 2 hormônios femininos aí, o estrógeno e a progesterona. Nos ovários estão os folículos ovarianos, que são aquelas estruturas que contêm as células reprodutoras femininas, tá? E lá no assunto de gametogênese, a gente lembra, né? Eles são ovócitos primários ou secundários, tudo vai depender do ciclo em que eles se encontram, tá? E aí a gente tem também, olha, as tubas uterinas, também são chamadas de trompa, tá bom? Ou ovidutos. Então, antigamente ela até era chamada de trompa de falópio, tá bom? E elas são estruturas que capturam o gameta feminino no entorno do ovário após a ovulação, através dos seus prolongamentos, que a gente chama eles de fímbrias, e leva esse óvulo até o útero. Normalmente, a fecundação ela acontece na
tuba uterina, tá bom? Então, o espermatozoide, né, ao entrar lá pela vagina, passar pelo útero, ele segue até a tuba uterina e o processo de fecundação ocorre no interior de uma delas, né? Lembrando que são duas, nós vamos ver, né? Uma vai liberar um ovário, né? Vai liberar o óvulo e uma dessas tubas é que vai recolher, levar esse óvulo até o útero, certo? Bom, um dos eventos importantíssimos, né, que a gente tem que prestar bastante atenção com relação ao sistema reprodutor feminino é o ciclo menstrual, né? Então, e o que é o ciclo menstrual? Ele é um processo de mudanças fisiológicas femininas cíclicas que ocorre no período entre o primeiro dia de uma menstruação e o primeiro dia da menstruação seguinte, tá? Então, ocorrem diversas mudanças, certo? Isso nós vamos ver que ocorrem mudanças no útero, no ovário e até no comportamento feminino, né? Então, é um ciclo. Ele começa no primeiro dia da menstruação e vai ser caracterizado de novo no próximo, na próxima menstruação, ok? No próximo corrimento, digamos assim, menstrual, né? Ele se divide em duas fases. Nós temos aí a primeira fase, que é a fase proliferativa, e a outra fase que é a secretória, ok? E como evento, assim, para dividir, né, em duas fases, o evento é a ovulação. Então, antes da ovulação é a fase proliferativa, certo? Também chamada de folicular ou estrogênica. Então, essa é a primeira fase do ciclo menstrual. A segunda fase ela é após a ovulação. Ela é a fase secretória, também chamada de lútea ou progestagênica, que é a segunda fase do ciclo menstrual. Então, você tem aí, olha, a representação de um ciclo menstrual de 28 dias, tá? Só que assim, tem pessoas, né? Isso é variável de mulher para mulher, né? 28 dias é o que eles pegaram como base. Mas pode ser que esse ciclo menstrual seja de 30 em 30 dias, de 32 em 32 dias. Pode ser que seja irregular, certo? Mas ele tem uma variação máxima, não pode ser tão irregular assim, tá bom? Mas aqui a gente está com essa demonstração de um ciclo de 28 dias, certo? Então, metade do ciclo, aproximadamente, é o dia que a gente calcula que é o dia dessa ovulação, né? E ovulação é caracterizada pelo quê? Pela saída do óvulo do ovário. E aí existe a possibilidade de ocorrer uma fecundação, que é o que está mostrando na imagem ali. Você tem ali um círculo rosa, né? Que é o óvulo, está sendo representado pelo óvulo. Como que a gente vai deduzir que é o óvulo? Porque em volta tem alguns espermatozoides. Então, é uma fase em que é possível ocorrer essa gravidez, certo? Então, vamos destrinchar um pouco melhor esse ciclo, tá bom? Quais são essas alterações, né, que acontecem? Então, essas mudanças podem ser do útero, tá? Que a gente vai começar por ele. E elas são principalmente no endométrio. Lembra da camada interna que reveste esse útero, tá? E são 4 momentos principais que a gente divide. A menstruação, primeiro, né? Que é essa eliminação dessa camada do endométrio, que ocorre sempre no final de um ciclo e ela determina, né, o início de um novo ciclo. É a menstruação que a gente começa a contar. Segunda etapa, assim, segunda mudança, né, nós vemos aí uma proliferação endometrial, que é o quê? Uma reparação e proliferação de células, vasos e glândulas que formam o revestimento interno do útero, né, o endométrio, como preparação para uma eventual nidação, caso haja fecundação. Então, menstruou. Essa camada interna do útero, ela se descamou, né? Ela se soltou da parte interna. Agora, o útero precisa se preparar novamente para uma possível gravidez. Então, esse endométrio, ele tem que se reparar, né? Os vasos sanguíneos que foram perdidos, as células que foram perdidas precisam ser repostas, tá? Então, essa proliferação do endométrio, ela é estimulada pelo estrógeno ovariano. Lembra que estrógeno é um hormônio feminino.
E esse processo, então, vai caracterizar a primeira fase, que nós vimos que é antes da ovulação, né? Que ela é chamada de fase proliferativa, também chamada de fase secretória, né? Do ciclo menstrual. Aí nós vamos ter a manutenção endometrial, que é o quê? A manutenção do endométrio desenvolvido por estímulo principalmente da progesterona e de estrógenos, certo? Então, hormônios sexuais de novo entrando em ação. E essa manutenção endometrial, ela é que caracteriza a segunda fase do ciclo menstrual, que é depois da ovulação. E aí, o próximo evento é essa descamação do endométrio. Não ocorreu fecundação, então não vai progredir para uma gravidez. O endométrio ele vai perder a sustentação hormonal e vai sofrer uma degeneração. A maioria das células ali todas vão morrer, não tem mais por que se prender ao útero, certo? Então vai descamar. E tudo isso, né, que vai ser eliminado, vai compor esse fluxo menstrual. Tá? Então, assim, existem variações, que eu falei, né? De mulher para mulher, um ciclo vai ter uma duração de 28 dias, tem algumas até que é de 26 dias, 32, tá? Mas também, essas alterações, elas vão depender dos fatores hormonais, tá? Anatômicos, psicológicos, ok? Então, nós consideramos 28 dias, tá bom? Mas aí, lembra, tem variações, são perfeitamente aceitáveis, tá bom? Como que é, então, né? Cada uma dessas alterações no útero, no ovário, quais os eventos, né, fisiológicos que acontecem aí, que merecem a nossa atenção, que caem no vestibular, tá? Então, vamos lá. No útero, né? Eu falei um pouquinho do que acontece ali. Então, nós temos a proliferação, que é a regeneração do endométrio na primeira fase do ciclo, ou a fase proliferativa e manutenção na segunda fase, né? Tem a nidação, que é quando o embrião vai se fixar na parede do útero, ou a eliminação, né? Que é a descamação do endométrio. No ovário, olha, essa imagem que está embaixo é uma ampliação do ovário, tá bom? O ovário agora, os eventos, né, que estão acontecendo ali. Então, nós vamos ter primeiro aí, olha, o desenvolvimento do folículo ovariano. Os folículos ovarianos, eles contêm os gametas femininos, tá? Nos seus diferentes estágios do desenvolvimento, desde o período embrionário da mulher. Lembra lá na questão de gametogênese, né? Que a mulher, quando ela nasce, ela já nasce com todas as suas células reprodutoras dentro do ovário, tá? Só que não tá no estágio ideal, né? Precisa terminar ainda uma parte do amadurecimento dessa célula, tá? Então, quando a mulher nasce, ela nasce com essas estruturas chamadas folículos ovarianos, certo? E lá dentro tem os gametas femininos, só que estão em estágios um pouco diferenciados, tá? E a cada ciclo menstrual, o hormônio folículo estimulante, que é o hormônio FSH, produzido lá na adenohipófise, ele estimula, então, o desenvolvimento de folículos ovarianos. Após uma semana do início, né, do ciclo menstrual, um dos folículos encontra-se maior, e aí o ovócito em seu interior cresce. As células foliculares proliferam, nutrem o gameta e estimulam ele com fatores de crescimento e com hormônios. Durante essa fase, tá, as células foliculares secretam estrógenos. E aí nós temos o estradiol como o mais comum entre esses hormônios. Aí vem o quê? A ovulação, certo? E a ovulação ocorre em geral por volta do final da segunda semana do amadurecimento desse folículo ovariano, que se rompe junto à parede externa do ovário, eliminando o gameta na fase de ovócito secundário. Aí nós temos o hormônio luteinizante,
que é o hormônio LH, e é ele o responsável pelo esse processo. Que processo? O rompimento desse folículo, tá? Com a eliminação desse ovócito secundário. Esse processo é então chamado de ovulação, tá? Só toma cuidado, porque toda vez que a gente fala, ocorreu ovulação, um óvulo foi liberado, tá? Até a gente chama de óvulo, mas é incorreto, tá? O óvulo, ele ainda não foi fecundado, então eu não posso chamar ele de óvulo, tá? Eu tenho que chamar ele de ovócito. Ele não está maduro, ele não terminou o seu processo de divisão celular, tá bom? Ele só é chamado propriamente de óvulo depois que ocorre a fecundação. Caso contrário, ele é um ovócito secundário, tá bom? E aí, a gametogênese feminina, que todo esse processo então de amadurecimento desse ovócito, ela só se completa se houver fecundação. Após a ovulação, certo? Que é a saída do ovócito secundário de dentro do ovário, o folículo ovariano é estimulado pelo hormônio luteinizante, que é o LH, a se transformar em corpo lúteo, tá? Então, observa aí dentro do ovário como aconteceu esse processo, tá? Nós tínhamos lá um folículo primário, dentro tem o ovócito primário, ele foi estimulado por hormônios, ele se desenvolveu, muitas células em volta se duplicaram, né, para poder proteger essa estrutura, tá? Aí amadureceu, o hormônio foi estimulando o crescimento desse ovócito até ele ser um ovócito secundário, que por fim ocorre o rompimento desse folículo, tá? E aí o processo de ovulação. Só que o folículo que se rompeu, liberou o ovócito, ele permanece no interior do óvulo, ou do ovário, tá? Permanece no interior do ovário. E ele se transforma agora em corpo lúteo. A gente também chama de corpo amarelo, tá bom? E tudo isso sob a ação do hormônio luteinizante, tá? Agora, depois da ovulação, certo? Essas células formaram aí o corpo lúteo, certo? Ele é um corpúsculo amarelo, tá bom? Por isso que a gente também chama de corpo amarelo, composto de uma massa de um tecido endócrino, no qual o folículo ovariano se transforma após a ovulação e secreta progesterona e estrógeno por aproximadamente 2 semanas. Esses hormônios vão servir para quê? Para manter o endométrio proliferado durante a segunda fase do ciclo menstrual e parte da gravidez, certo? Caso essa gravidez ocorra. Agora, não ocorreu gravidez? O corpo lúteo, esse corpo amarelo, ele regride até se transformar no que está na imagem aí como corpo albicans, que é um corpúsculo vestigial e esbranquiçado, tá? Então, não ocorreu gravidez, ele regride. Não precisa mais produzir os hormônios, né, da gravidez, porque não ocorreu, ele vai regredir. E aí nós vamos ter início um novo ciclo menstrual, né? No próximo ciclo vai acontecer tudo de novo. O folículo primário vai ser estimulado a estimular, né, o desenvolvimento desse ovócito primário, vai ocorrer a transformação em ovócito secundário, vai ocorrer a ovulação, o corpo lúteo vai produzir hormônios, não engravidou? De novo. E assim, até que ocorra uma gravidez ou a mulher cesse, né, o seu período reprodutivo e entre no período que a gente conhece como menopausa, né? Então, vamos ao controle hormonal, né? A ação de cada um desses hormônios no ciclo menstrual. Então, os hormônios que controlam o ciclo menstrual, eles são divididos aí em 2 grupos, tá? Primeiro nós vamos ter os hormônios hipofisários, por quê? Porque são hormônios produzidos pela hipófise, e o outro grupo de hormônios são os hormônios ovarianos, certo? Porque são produzidos pelo ovário, né? Então, os hormônios hipofisários, eles são chamados, né? A gente até já viu isso na aula de sistema endócrino, que são as gonadotrofinas. Por quê? Porque eles estimulam gônadas, certo? E aí são 2 hormônios, então, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, o hormônio luteinizante. O FSH, ele estimula o amadurecimento do folículo ovariano, e ele também, tá?
estimula aí a secreção de estrógeno por esses folículos que estão em crescimento. Já o LH, ele estimula a ovulação, estimula a transformação do folículo ovariano em corpo lúteo e também estimula a secreção de progesterona e de estrógeno. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, de novo, a ação desses hormônios e as mudanças, né? Os hormônios ovarianos, eles são hormônios que são liberados só quando tem a ação desses hormônios hipofisários, tá? Então, nós vamos ter aí o estrógeno e a progesterona. O estrógeno, ele determina as características sexuais secundárias, tá? Femininas. E aí, que características são essas? Lá na puberdade, as mudanças corporais que acontecem no corpo feminino, né? Então, até uns 9, 10 anos, a gente não vê muita diferença entre o corpo feminino e o masculino. Mas chega na puberdade, ocorre uma mudança, né, característica mesmo. Então, essa mudança ela é devida ao estrógeno estar atuando, tá? Então, promove o desenvolvimento de estruturas genitais, das glândulas mamárias, tá? E, no ciclo menstrual, ele estimula a proliferação do endométrio na primeira fase do ciclo menstrual. O outro hormônio, que é a progesterona, ele é o hormônio que mantém o endométrio desenvolvido na segunda fase do ciclo menstrual. Então, assim como o estrógeno, ele vai manter essa camada uterina, se necessário, né, no período da gestação. Então, ocorreu gravidez, ele vai continuar sendo produzido para manter esse endométrio sempre bem, né, reforçado, bem, para poder nutrir o embrião, para poder fixar ele bem ali, né, para que nada aconteça, para que nada se perca. Agora, todo esse controle hormonal é feito de maneira do feedback negativo, tá? A gente viu isso lá no sistema endócrino, como que é esse controle hormonal, e é justamente dessa maneira, tá? Então, na primeira fase do ciclo menstrual, tem um feedback negativo entre o FSH e o estrógeno. E na segunda fase, o feedback negativo já é entre o LH e a progesterona, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai seguir agora com essa regulação hormonal, mas agora mostrando esses eventos, né, por meio de gráficos e outras representações, tá? De novo, nós temos aqui um ciclo de 28 dias, tá bom? Você tem aí nesse gráfico, né, os 28 dias. E a divisão, né, das fases do ciclo. Então, você vai ver aí, ó, a fase menstrual. Lá embaixo, ela dura aí, em média, 5 dias, tá? Em média, porque isso daí também é variável, tá? Do 6º ao 12º dia, ocorre o que a gente chama de maturação de um folículo ovariano e do ovócito, né? Lembra a fase folicular e ela é a fase pré-ovulatória, certo? Observa aí nesse gráfico o endométrio, tá bom? Nesse período que nós temos aí do 6º ao 12º dia, que é essa fase pré-ovulatória, fase proliferativa ou folicular, nós temos o endométrio tornando-se mais espesso, certo? Você vê aí a formação de novos vasos sanguíneos, de novas glândulas, novas células, ele vai ficando cada vez mais espesso, certo? No 14º dia é a liberação desse gameta, então é o processo que a gente denomina aí de ovulação. E pode-se dizer, então, que do 13º ao 15º dia, a gente chama de período ovulatório, certo? É o período que a gente também coloca como período fértil, né? Porque o encontro dos gametas pode ocorrer exatamente no dia da ovulação, pode ocorrer 2 dias depois, tem uma sobrevida, né, do óvulo e do espermatozoide, então é um período fértil, né, um período em que esse encontro pode acontecer lá na tuba uterina.
Agora, segue aí, ó, do 16º ao 28º dia, o endométrio, ele continua proliferando, embora mais lento, né, em relação ao primeiro período. E no 28º dia, né, nesse ciclo que tem apenas 28, tem de novo o período da menstruação, onde esse endométrio ele volta a se descamar, né? Esse ciclo ele vai se reiniciar para que garanta uma gravidez saudável, né, com vasos sanguíneos eficientes, com células novas, né, para nutrir esse embrião, tá? Então, ó, após a ovulação, o ovócito ele segue para o útero e degenera, se não ocorreu fecundação. Então, seguindo esse ciclo aqui, não ocorreu gravidez, certo? Por quê? Porque teve uma descamação do endométrio lá no 28º, né, que dá início de novo ao primeiro dia da menstruação. Então, eu sei que não ocorreu gravidez alguma. Então, o que vai acontecer com esse óvulo? Porque ele foi liberado, né? Ele vai ser direcionado ao útero e lá ele vai se degenerar, tá bom? Agora, com relação aos hormônios, olha, os mesmos eventos, só que com relação às taxas hormonais. Então, você verifica aí, no dia da ovulação, o hormônio que tem o seu pico mais alto é qual? O LH, certo? Progesterona, olha lá, ela também está alta, só que na segunda fase do ciclo. Por quê? Porque é o hormônio de manutenção desse endométrio, certo? E o estrógeno, certo? Que nós vamos ter um pico dele muito mais alto aí na primeira fase desse ciclo, né? Na fase pré-ovulatória. E também uma observação, olha, interessante com relação à temperatura corporal, tá? Muitas mulheres aí conseguem saber o dia em que ela vai ovular simplesmente controlando durante todo o mês e durante vários meses, tá? Não adianta fazer isso, acordar um dia e vou medir a temperatura corporal. Não, tem que fazer esse controle dia a dia, né? Durante um período aí para você ver qual a sua variação. E aí o dia em que essa temperatura aumenta 1 grau, tá? Não é necessário aumentar muito, não. 1 grau de aumento mais ou menos, e você também está calculando aí o seu ciclo menstrual, as informações estão batendo, é o dia em que o organismo está se preparando para liberar esse ovócito, tá bom? Então, essa temperatura, né, medição dessa temperatura corporal, é possível, né, você determinar o dia da ovulação, ok? Mas essa medição tem que ser feita logo pela manhã, tá bom? Sem sequer ter levantado da cama, para não ter nenhuma interferência, né, da temperatura do ambiente, certo? E só para finalizar essa nossa aula, a gestação, né? A gente só colocou as possibilidades caso não ocorra a gravidez, né? Mas vamos lá, ocorreu uma gravidez. Então, vai precisar manter esse embrião dentro do útero bem nutrido, né? Fixo ali dentro. Então, o que vai acontecer, né? Então, após a anidação e durante toda a gravidez, o endométrio tem que se manter desenvolvido, ricamente vascularizado, para que esse feto possa ser nutrido, oxigenado e as suas excretas também ser eliminadas, né? Porque o cordão umbilical lá, que vai fazer a ligação do embrião com a mãe, ele também vai ser responsável por eliminar as excretas nitrogenadas, porque esse bebê já produz também excretas, assim como, claro, vai fazer toda a nutrição, né? Além disso, a mãe transfere para esse bebê os anticorpos, hormônios e outras substâncias que esse bebê vai precisar durante toda a gestação. Então, após a inibição do LH pela progesterona e pelos estrógenos no final do ciclo menstrual, a hipófise anterior ela para, tá, de liberar essas gonadotrofinas. Agora, olha só, a gonadotrofina coriônica, que é o hormônio HCG, é o hormônio produzido pela placenta, que vai impedir a degeneração do corpo lúteo, que vai se manter secretante durante todo o primeiro trimestre da gravidez.
Depois desse período, esse corpo lúteo realmente ele vai se degenerar, só que aí a placenta, ela que vai produzir progesterona e vai produzir outros hormônios responsáveis pela manutenção do endométrio do segundo e o terceiro trimestre da gravidez. Então, olha só, aqui estão esses hormônios, né, e os períodos, né, da gravidez aí dividido em 3 períodos, onde no primeiro período nós vamos ter uma elevada produção de HCG, tá? Dá uma olhadinha aí no tamanho das setas, né, na largura das setas, que é isso que ele está mostrando. No primeiro trimestre, nós vamos ter HCG sendo produzido em altíssimas concentrações. E aí, esse é o hormônio da gravidez, né? Esse é o hormônio que quando você faz um teste para descobrir se está ou não grávida, ele é que vai ser detectado naquele teste. E aí, como ele está sendo produzido em altíssimas, né, doses, facilmente vai ser detectado, ok? Depois, ele também vai ser produzido. E aí vai ter uma diminuição da produção dele. Então, por isso que também dá para saber, de acordo com a taxa em que esse hormônio está sendo liberado, aproximadamente em qual período de gravidez você está, tá? No primeiro período, no primeiro trimestre, aí você tem uma produção muito maior dele, né? Progesterona e estrógeno, certo? Sendo produzidos de uma maneira mediana, certo? Mas eles vão ter uma elevada produção no final da gravidez, ok? Então, ó, a gestação ela é mantida pela progesterona produzida no corpo lúteo até o terceiro mês, certo? E a partir daí, a própria placenta passa a secretar a progesterona até o final da gestação, enquanto o corpo lúteo ele vai se degenerando, ok? Então, é isso. Até a próxima aula, pessoal.